Olá, está começando mais um Negócios e Soluções, programa do Sebrae São Paulo e da TV Cultura, feito para quem vive no mundo dos negócios ou quer se tornar um empreendedor. Na edição de hoje você vai ver. Mais do que um instrumento decorativo, o layout é um poderoso indutor de vendas. É ele que vai convidar o cliente a ficar mais tempo em sua loja. Para se tornar competitiva no mercado explorado por grandes empresas, a agência de turismo investe em um nicho de mercado e atrai novos clientes. Investir em recursos humanos pode ser uma boa maneira de ter bons funcionários em sua empresa. No mercado competitivo, esta agência de turismo conseguiu ganhar espaço apostando num público específico. E a ideia deu certo. Comecei com uma agência pequena, uma agência realmente que só atendia determinado público, que era o público de lazer. A dificuldade era o período sazonal, né? Porque nós temos a alta temporada e a baixa temporada. Foi aí, então, que nós resolvemos vender ingressos de micaretas em São Paulo. E nós vendemos agora não só os ingressos, mas também viagens de micaretas. Fortal, Carna Goiânia, Carna Rio Preto, Carna Beirão, Carna Costa, viagem de navio, tudo. O meu crescimento foi basicamente 80% do meu volume de vendas. Foi tudo de bom, nós conseguimos aí ampliar os negócios, montamos um site agora direcionado para micaretas, enfim, foi ótimo. Eu comecei com 200 clientes, hoje eu tenho mais de 2.000 clientes cadastrados, clientes ativos. Sérgio, como é que o ovo de Colombo, depois que alguém bota em pé, parece tão fácil, assim? Foi o caso dessa história aí, né? A gente olhando que a matéria, parece óbvio o que ela fez, né? Mas o óbvio não é praticado. O que ela revela é a percepção de oportunidade que ela teve, de concretizar, de sair da mesmice. Ela foi focar, segmentando num público, num nicho, para oferecer num mercado de São Paulo, onde tem uma grande concentração de gente com possibilidade de frequentar, de comprar o produto dela. Então ela se especializou nisso, ela está vendendo diferente. Ela saiu dessa concorrência de estar vendendo a mesma coisa, está oferecendo ao mercado a mesma coisa que todos oferecem. Então parece óbvio. Depois que a gente vê a ideia de sucesso, poxa, por que eu não pensei antes? Mas aí está a grande sacada do empreendedor, é aquele que está inovando, que está buscando diferente. E eu costumo dizer o seguinte, que no mundo da pequena empresa você precisa ser rei de alguma coisa. Então ela se tornou a rainha na hora que ela foi oferecer um produto diferenciado. Aí essa fórmula vale para vários segmentos? Com certeza, né? Eu acho que você pode ter, o importante é ter a percepção da oportunidade, o público, você identificar o público, que necessidade que esse público tem e aí caracterizar o seu negócio para poder estar atendendo essa necessidade, oferecendo o quê? Um produto ou um serviço que atenda especificamente aí dentro da linha de comodidade, dentro da linha de diferenciar, de estar agregando algum valor ao seu produto ou ao seu serviço. Ok, Sérgio. Bom, e veja agora a dica da consultora Sandra Chamas. Uma maneira prática e eficiente de indicar clientes e serviços para as pessoas de nossa rede de contatos é por e-mail. No assunto da mensagem, podemos colocar apresentando amigos e enviamos cópias para as duas partes como se estivéssemos fazendo uma apresentação pessoalmente. Aproveitamos isso para mencionar alguns pontos positivos de cada um e os motivos da indicação. No entanto, é conveniente dar um telefonema antes para cada um dos interessados, confirmando se há interesse e se não há nenhum problema em fazer o contato. Se houver tempo e oportunidade, podemos fazer a indicação pessoalmente durante um almoço ou um happy hour. No próximo bloco, você vai ver uma ótica que aumentou o espaço e investiu num layout diferenciado para deixar os clientes mais confortáveis.
fachada, as vitrines, a disposição dos produtos nas prateleiras. O layout, ou seja, o visual da loja, é um poderoso instrumento de vendas. Pode convidar o cliente a entrar ou afastá-lo da porta. Comercialmente você tem que ter alguma coisa diferente para você destacar. A dona desta ótica, em funcionamento desde 87, resolveu investir no layout de sua loja. Mudou para um espaço maior e cuidou pessoalmente de todas as mudanças. Essa visão da empreendedora fez toda a diferença no negócio. Além de manter os antigos, hoje tem novos clientes que chegam aqui atraídos pelo investimento no layout da loja. Hoje eu chamo mais atenção do que antes, onde eram lojas uma grudada nas outras, onde era difícil você se destacar. Além de criar um ambiente agradável, a reforma deixou mais espaço para a circulação de clientes e organizou melhor a exposição dos produtos. Agora, nada fica escondido. Se você centraliza, um determinado produto num só lugar, o cliente entra, vai naquele lugar, compra o que ele está procurando. Agora, se você procura mesclar o produto, pôr um pouco aqui, um pouco ali, você é obrigado a andar e o cliente também. E com isso ele chama atenção por um outro produto que muitas vezes ele não estava procurando, né? Para causar uma boa impressão no cliente, é preciso estar atento a alguns pontos do layout. A entrada deve facilitar o acesso, inclusive de portadores de deficiência. O espaço da loja precisa permitir uma boa circulação de clientes e contar com sinalização visível. Uma área confortável faz com que o vendedor atenda o cliente sem constrangimento. Estoques acessíveis facilitam as vendas e produtos variados e organizados chamam mais a atenção. Para falar mais desse assunto, estão com a gente aqui o consultor Sérgio Diniz, do Sebrae São Paulo, e a arquiteta Kátia Belo, do escritório Opus Design, especializado em design de ponto de venda. Kátia, que tipo de problema de layout as pequenas empresas têm com mais frequência? Eu acho que o grande problema de layout que as empresas enfrentam é entender a diferença entre pôr mercadoria na loja e expor. Expor tem a ver com criar desejo nas pessoas, tem a ver com pensar que mercadorias que elas vieram comprar e quais outras eu posso vender, aproveitando o fluxo dessas pessoas. E também pensando que tudo que está em volta do produto pode valorizá-lo ou desvalorizá-lo. Então, acho que essa é a grande questão a ser entendida. Depois analisa-se os fluxos, a operação, nem sempre o que é bonito serve para aquela operação, e entender que a loja é o seu maior vendedor. Porque pelo aspecto da loja, a pessoa vai decidir se ela entra ou se ela não entra. Então, isso é decisivo. Assim como você tem que buscar uma empatia em todo tipo de comunicação, a loja também fala. Ela tem que ter empatia com o teu consumidor. Agora, Sérgio, uma grande empresa não tem muitos problemas para começar a resolver essa questão. Ela certamente tem um funcionário, às vezes tem um departamento inteiro que cuida disso. No caso do pequeno empresário, que tipo de iniciativa ele pode tomar para, digamos, enfrentar uma questão como essa, que não é uma questão que a gente vai resolver com conhecimento técnico de quem sabe quanto fatura, quanto não fatura, se o seu negócio vai para frente ou vai para trás. Eu acho que o grande aprendizado é você olhando os outros. Aí eu costumo dizer o seguinte: seja criativo, olhe um bom exemplo e copie. Faça adequação à sua realidade. Tá? Independentemente da gente poder usar aí o que a Kátia falou, os conhecimentos técnicos, tá? Criar um layout agradável, criar um ambiente agradável, criar uma sinergia entre vários fatores que são importantes. Esse é o segredo. Isso o empresário da pequena empresa pode estar exercitando. Olhando o que os outros fazem de bom. Eu acho que é possível aprender, independentemente se ele não tem acesso a um profissional, ele pode criar o seu próprio ambiente, considerando o quê? De que maneira que ele vai expor o produto para vender, para criar um impulso
no consumidor, do consumidor querer comprar. Criar um ambiente agradável, esse ambiente que permita, não só quando a gente diz assim, a circulação do cliente, não, é a circulação do cliente, a circulação do funcionário que está ali para atendê-lo, uma harmonia com o mobiliário. Então, tudo isso, toda essa sinergia é importante estar sendo tratada na arrumação da loja. E, Kátia, e você que acompanha o mercado, você acha que o pequeno empresário está adquirindo consciência de que é preciso mexer nessa área? Está, principalmente quando ele percebe a diferença de faturamento que dá depois da reforma, né? E isso não é casual. Na verdade, tem estudos que mostram pra gente que quando você altera um espaço, você consegue passar outras mensagens. Então, vou dar um exemplo prático. Todo mundo, quando entra num ambiente, que pode ser uma loja ou qualquer outro tipo de ambiente, na verdade, os 5 sentidos da pessoa começam a captar as informações. E a gente tem uma pesquisa que mostra que 83% da impressão que alguém vai ter sobre um espaço ou sobre uma loja vem do visual. Então, quando a gente altera uma loja, se for um supermercado, por exemplo, muitas vezes quando a gente faz pesquisa depois, os clientes têm a noção de que está mais limpo, de que tem mais produtos e, na verdade, é a organização do espaço e o visual que a gente trabalhou. Kátia, e é muito caro investir, enfim, o investimento que é necessário fazer para essa mudança de layout? Não, o investimento vai variar de acordo com metragem, de acordo com o que você pretende montar, uma loja mais sofisticada ou menos sofisticada. Mas o importante é você ter um projeto e ter um plano, ou seja, você sabe aonde você quer chegar. E quanto vai custar para chegar lá? E quanto vai custar. E isso se paga. A gente tem exemplos de reformas que dão um aumento de faturamento que você recupera esse investimento em meses. Muito rápido. Se for bem feito, se não for bem feito, você não recupera e vira um gasto. Mas não é caro, é uma coisa que você faz e logo a própria operação te traz esse dinheiro de volta. No caso, por exemplo, dos supermercados, a gente sabe que a própria disposição dos produtos ao longo da loja, seja ele um estabelecimento pequeno ou grande, tem ciência por trás. É estratégico. Assim. Exatamente. Na hora que se arruma um pequeno mercado, você tem pontos que são pontos mais importantes na loja. O consumidor tem uma tendência a entrar numa loja sempre para a direita. Percorrer a loja para a direita, entendeu? Então você tem a gôndola, a primeira gôndola da direita normalmente é o ponto nobre da loja. Você coloca produtos da cesta básica no fundo da loja, tem a altura certa, você pode colocar um produto desse no chão, no lugar mais baixo, porque o consumidor vai abaixar para pegar. A área nobre do visual, aí, complementando o que a Kátia falou, de 1,20 m a 1,60 m, é onde você vai ter a área nobre da loja, que é onde acompanha o nosso campo visual. Então, ali deveriam estar produtos que você, notadamente, tem melhores margens, que você quer promover vendas. Então, tem toda uma estratégia para se montar a loja, considerando não só o espaço físico, agora a combinação de todos esses recursos. Agora eu vou fazer uma confidência aqui, Kátia, não sei se isso tem a ver com o que eu vou falar. Toda vez que eu entro numa loja onde, por exemplo, os produtos não têm preço, eu já fico com o pé atrás. Eu, como consumidor, digo, opa, tem alguma coisa esquisita. A pergunta, que não é exatamente essa, é o seguinte: se o design, o visual é extremamente sofisticado, super clean, não corre o risco, e obviamente que você não estou falando de uma loja que é voltada para o consumidor de alta renda, estou falando para uma loja de consumidor de classe média. Isso deu risco de afastar? Existe essa adequação entre, vamos dizer assim, o layout e o público a que se pretende atingir? Existe. E, na verdade, eu costumo dizer que o design de lojas, ele tem uma responsabilidade muito grande no sucesso do negócio. Um mau design de loja pode quebrar um negócio. Então, se é para ter uma cara mais simples, para não afugentar determinado público, eu não posso fazer uma coisa sofisticada, porque isso as pessoas já não vão nem entrar. E essa adequação e personalização chegou num grau tão grande para atingir o público que hoje a gente tem exemplos lá fora de lojas, por exemplo, uma rede de lojas que vende tecnologia, vende computadores, câmeras digitais, tudo isso, e eles estão trabalhando hoje com 3 padrões de loja. Um para quem já conhece tecnologia e já está familiarizado com tecnologia.
outro para público jovem, que a cara da loja é totalmente voltada para atingir esse público, e um terceiro formato de loja para pegar toda a gama de donas de casas, pessoas que já têm uma faixa etária um pouco maior, público feminino, que não tem intimidade com a tecnologia. Então, a loja, na verdade, parece a casa delas. E tem até um espaço para elas inserirem a tecnologia no dia a dia, como falar sobre receitas, usar o computador para fazer receitas. Então, o grau de personalização, ele tende a crescer muito, que é para se comunicar bem e atingir o alvo, vender mais. Agora, isso que a Kátia está falando, obviamente, é o ponto final dessa estrada. Como é que a pessoa começa? Como é que o empresário começa? Que tipo de iniciativa ele deve ter? Em primeiro lugar, ele tem que saber que público ele quer atingir. Faça a loja para o seu cliente, não faça a loja para você. Você tem que agradar ao seu cliente. A loja tem que ter a cara do seu cliente e não a sua cara. No sentido seguinte, vai atrair o que você vai colocar na loja, o design na loja, a imagem da loja tem que ser um fator de atratividade para o seu cliente. Então você tem que avaliar perfeitamente que cliente que você quer atingir, que nicho, que segmento, para aí sim, essa é a proposta da sua loja. Dentro dessa proposta ela vai configurar o melhor arranjo físico, a melhor técnica de exibição de produto, enfim, essa é a maneira de se comunicar com o seu cliente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Kátia. E agora vamos destacar os principais pontos dessa nossa conversa. O layout da loja tem grande responsabilidade no sucesso do negócio. O layout pode atrair ou repelir seus clientes. Existe uma grande diferença entre colocar mais produtos na loja e expor esses produtos. E a loja precisa agradar o cliente e não o dono da empresa. Se você tiver alguma dúvida ou uma boa história de empreendedorismo, mande aqui pra gente. No próximo programa, sua empresa poderá ser o nosso assunto. Mande um e-mail para sebrae.tv@sebraesp.com.br e a gente volta depois do intervalo. No bloco anterior falamos sobre a importância do layout, mas tão importante quanto o interior é a vitrine da loja. Veja esta dica. Numa loja, a vitrine é considerada a primeira vendedora e responde por cerca de 30% das vendas. Mas a vitrine é muito mais que um espaço para expor os seus produtos. Ela é parte da sua estratégia de vendas. Por isso, é bom que o lojista faça um planejamento para o ano todo. Assim, pode aproveitar ao máximo o recurso das vitrines. Dividir o ano em períodos facilita a montagem da vitrine por datas comemorativas e lançamentos de coleções. Por exemplo, podemos definir o período do verão de janeiro até o final de março. O Dia das Mães começa na primeira semana de abril e vai até início de maio. O Natal, a partir de 10 de novembro até início de janeiro e assim por diante. É claro que o seu negócio pode usar outras datas importantes, como Páscoa ou Dia das Crianças. Com isso, é possível definir qual a melhor estratégia para atrair os clientes em cada período e montar a vitrine visando o público-alvo desejado. Este empresário montou um restaurante, contratou os funcionários, mas teve de ensinar o pessoal a trabalhar. Se começasse de novo, algumas coisas certamente ele faria diferente. Por volta de 94, 95, houve um boom de serviços nas ruas, dos chamados informais. Então você encontrava gente que recolhia roupa para ir ao alfaiate, ou você tinha chaveiro, você tinha pasteleiro, dogueiro e outras coisas por aí. E eu observei aquilo e percebi que ali tinha um nicho para colocar alguma coisa diferente. E pensei em montar um sushi bar dentro de uma Kombi para andar nas ruas. Só que quando eu comecei a bolar a história, eu achei que a ideia estava muito boa para ficar andando na rua. Eu achei que ia ser um bom restaurante. Se eu pudesse voltar atrás, eu
Teria investido pelo menos metade dos meus esforços num tremendo departamento de RH, que para mim é a essência de uma empresa que dá valor a si mesma. O RH é a essência de tudo, é onde você transmite aos funcionários seu treinamento, suas obrigações, sua satisfação, você informa, educa e tem a certeza de que ele está entrando numa empresa e se colocando de uma maneira correta. Então eu tive pouca atenção a isso no início do negócio, por isso talvez que eu precisei me escravizar tanto. Aí eu coloquei meus esforços nisso e estou criando um departamento altamente qualificado de RH. Eu queria casar, na realidade, e precisava fazer alguma coisa que fosse rentável também, ao mesmo tempo pudesse me dar prazer. E chamei minha esposa, né, na época, e falei, vamos tentar começar a fazer alguma coisa onde eu possa criar e, ao mesmo tempo, a gente ter alguma perspectiva futura, né, de poder construir alguma coisa. E aí eu tinha, meu pai na época ele tinha fechado há pouco tempo uma confecção que ele tinha algumas máquinas, 3 máquinas de costura, alguns retalhos. Eu comecei a desenvolver isso e a minha esposa saía para fazer as vendas. No início eu comecei a desenvolver coleções de ginástica, né? E aí eu comecei a não curtir muito assim fazer roupas de ginástica e comecei a olhar naquele momento para a praia como uma possibilidade de fazer uma moda um pouco maior. Não só maiô e biquíni, mas muito um jeito de se vestir no verão. Então, eram peças que poderiam estar na praia e ao mesmo tempo na cidade, camisas, blusas, saias. E naquele momento inicial era uma coisa que não se fazia muito, era uma coisa muito inovadora, era muito novo. Na realidade, foi muito difícil e continua sendo difícil. Eu acho que a gente, no Brasil, tem dificuldades muito grandes, primeiro de crédito, né? Você não tem muito da onde arrumar capital e dinheiro, então... sempre foi muito maluco assim no início, porque a gente ganhava tipo o equivalente a 1.000, no outro ano investia 2, no outro ano ganhava 3, reinvestia 4, então sempre foi uma coisa muito de coragem mesmo, de acreditar no que está fazendo e não achar que tinha outra opção. Eu acho que se a gente não arrisca, você não erra ou não acerta, né? Então você tem que poder ir atrás do teu sonho, atrás da tua vontade e não ter medo. Eu acho que pior do que tá não fica, né? Eu acho que sempre é um pouco assim, eu acho que só tende a melhorar. Piorar é difícil. Amir Slama trabalhou tirando notas fiscais numa confecção, foi garçom, barman e quando se formou em História passou a dar aulas. Começou a trabalhar na confecção da família quando o pai teve um problema de saúde. Foi nessa época que ele criou a marca Rosa Chá. Com a entrada no mercado americano em 97, a empresa começou sua expansão fora do país. Hoje, a Rosa Chá é uma das mais famosas marcas de moda praia. Tem pontos de venda em todo o território nacional, além de negociar com os Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão e China. E o Negócio de Soluções fica por aqui. Se você quiser mais informações sobre o programa, entre no portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. E nós voltamos semana que vem para falar de comércio eletrônico. Até lá!